Graça e paz, queridos. Tudo bem? E a sua semana foi bem? E essa semana agora vai ser boa? Você é bem-vindo esta manhã. Estaremos ceando mais à frente um pouquinho. Então é uma manhã para nós nos alegrarmos na presença do nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29. Segundo Crônicas 29, diz assim a palavra de Deus: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Ábia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, o seu pai. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta manhã. Nós nos reunimos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Nós rendemos a Ti, ó Pai, o louvor e a adoração. Fala conosco, ó Pai, nesta manhã. Queremos ser ampliados no nosso entendimento. Deus, que a unção do Teu Espírito repouse sobre nós. Deus, que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, e que este lugar seja tomado pela Tua glória. Deus, que cada vida deste lugar saia renovado, fortalecido, cheio do Teu Espírito. Que cada vida, ó Pai, que adentrou este lugar, receba a unção fresca do Teu Espírito e a revelação da Tua palavra. Deus, amplia-nos nesta manhã. É a nossa oração, é o nosso clamor. E a Ti nós damos todo o louvor e adoração hoje e para todos sempre. Diga amém. Antes de ministrar aqui, eu quero falar um pouquinho a respeito da quarta-feira. Nós estamos numa jornada de um seminário, que é o Seminário Paz e Provisão. E o propósito do Seminário Paz e Provisão é nós alcançarmos alguém com o Evangelho, com a palavra. Este é o propósito do seminário, e sermos ampliados no nosso entendimento. Então o seminário é para você e para alguém que você ama, que você deseja que seja alcançado pela palavra. Escute bem. Talvez você olhe para algumas pessoas e pense assim: poxa, ela é tão religiosa que ela não vai aceitar o meu convite, ou vai rejeitar ou negligenciar a palavra que eu quero compartilhar com ela. Mas eu quero dizer para você, essas pessoas que você acha que são mais difíceis, elas estão clamando, e você pode estender a sua mão e convidá-las para estar conosco. Temos ensinado a igreja a respeito da fé. Tudo é possível que crê. E como é importante nós pararmos um tempo na nossa caminhada, na semana, não apenas uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes. Eu não sei quantas vezes você tem na semana a sua devocional, mas é muito importante você ter um tempo com Deus. E quando você vem à igreja, você é edificado, você é fortalecido, você sai deste lugar renovado. Então eu quero desafiar você a estar conosco. Na próxima quarta-feira estaremos ministrando a respeito de meditação. Muitos de nós nem sabemos o que é meditação. Como cristãos, muitas vezes negligenciamos este tema, mas a meditação é algo tão extraordinário, que vai nos transportar para uma dimensão poderosa para vivermos as delícias do reino de Deus. O nosso coração inundado por paz, segurança, alegria e gozo pelo processo da meditação. A segurança de Deus no nosso coração. Então vem estar conosco na próxima quarta-feira. Diga para o teu irmão aí, ó, você está convidado. É quarta-feira. Queridos, no dia 31, você sabe o que é celebrado no dia 31 de outubro? Halloween. Nós tivemos este ano em Israel, na festa dos tabernáculos, o tema reforma. E o nosso tema para a festa de Hanukkah vai ser reforma. E o tema para o ano que vem também é reforma. E o que é reforma? Reforma é nós voltarmos ao estado original.
Reforma é nós voltarmos o nosso olhar para a palavra de Deus. Reforma é nós negligenciarmos e rejeitarmos a influência e as regências do mundo, que tentam suplantar a cultura bíblica, a cultura cristã, por culturas inventadas por homens e até por demônios. Interessante, nós temos observado nesses dias esta festa chamada festa de Halloween. Não sei se bater lá na porta da sua casa falando doces ou travessuras, pois for lá na porta da minha casa bater doces ou travessura, é a expressão. Se você não der doce para o demônio, eles riscam o seu carro, faz alguma travessura. Estou brincando, mas é a expressão mesmo que eles usam, chamado Dia das Bruxas. Halloween, o Dia das Bruxas. E tem muita gente entrando na onda. Ai, é lindo, é uma coisa tão interessante para as crianças, é uma cultura. Nós vamos contra a cultura. Amém? Essa é a nossa chamada. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, o meu povo é levado cativo por falta do entendimento. A cultura do mundo não pode suplantar a cultura bíblica, os fundamentos da palavra. E reforma é exatamente voltarmos ao estado original, como tudo começou. Nós vamos ver no Velho Testamento os fundamentos, depois nós vamos ver Jesus, ele faz uma grande reforma, traz os seus ensinamentos. Depois do apóstolo Paulo vem fundamentando, e nós estamos fundamentados na palavra de Deus e viveremos os princípios da palavra de Deus. Então diga não a esta cultura maligna. No dia de... são dois santos, o Cosme e o Damião, são duas entidades na verdade. E eu orei uma vez por uma pessoa, ela era gerente de um banco. Ela estava com algumas perturbações e ela veio à igreja, ela pediu oração. Quando eu orei com ela, manifestou esses espíritos, Cosme e Damião. E eles falam como criança, o linguajar de uma criança. Nas festas de Cosme e Damião, o que se distribui para as crianças nas escolas? Doces. Alguém fala assim: mas não tem nada a ver. A contaminação vem de várias formas e de várias maneiras. Então diga não. A igreja vai caminhar na contramão dessa avalanche que vem para assolar a nação, trazendo uma cultura maligna e diabólica. Então atente para as suas crianças, ministre sobre a vida delas. É até engraçadinho colocar lá a abóbora com uma velhinha dentro, aquela coisa esquisita. Tem gente que até está tirando foto com isso. O espírito de morte é atraído, o espírito de morte. E é exatamente no período que se comemora aí o dia dos finados, a Bíblia diz: deixa os mortos sepultar os mortos. Tem gente já se preparando para ir no cemitério na segunda-feira acender vela. Que essa cultura seja quebrada dentro de você e você viva os princípios da palavra de Deus. Quer ser liberto? Quer ser ampliado? Bem verdade é que nós aprendemos tanta coisa e trazemos uma bagagem conosco, e quando chega a verdade, muitas vezes nos choca. O que nós queremos não é inventar alguma coisa, mas extrair da Bíblia, extrair da palavra os preceitos e as verdades que Deus tem para a nossa vida, para nos levar a viver uma vida plena, uma vida abundante, sem amarras, sem prisões, sem traumas. É isso que Deus tem para a nossa vida, e você vai ser ampliado aqui, no nome de Jesus. Diga para o seu irmão: é reforma, é tempo de reforma. Ezequias, nós vamos encontrar na Bíblia muitos reformadores, e Ezequias foi um reformador. Mas antes de falar da reforma de Ezequias, eu quero que você atente para o capítulo 27 de 2 Crônicas. Capítulo 27 de 2 Crônicas. Aqui diz o texto, no versículo 1, fala de Jotão. Eu quero destacar, antes de falar a respeito da reforma de Ezequias, eu quero destacar dois reis. O primeiro deles, Jotão. Nós temos o J Júnior, aqui ele acrescentou, então é Jotão. Tem o Jotinha e tem o Jotão. Aqui é o rei Jotão. É um nome estranho, né? Mas é um nome bom para colocar no filho, né? Estou brincando. Diz assim: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Versículo 6. Jotão se tornou poderoso porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Olha só, Jotão se tornou o quê? Poderoso. Diga: poderoso.
Mas ele se tornou poderoso por quê? Porque ele era cheio de habilidade, cheio de sabedoria humana? Não, ele se tornou poderoso, aqui a Bíblia diz, porque ele dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, o seu Deus. Aqui está a chave para o desenvolvimento de um reino. Eu e você hoje estamos sendo estabelecidos por Deus como reis e sacerdotes. Quando nós olhamos para estes homens e estes reis, a gente muitas vezes pode olhar para eles com um olhar crítico e dizer, por que eles se comportavam assim, de certa forma? Mas agora é a nossa chance, a nossa oportunidade de nos comportarmos diferente, para que possamos nos tornar como aqueles que se comportaram, voltados para os princípios da palavra de Deus, poderosos. Jotão se tornou um rei poderoso. Por quê? Porque ele dirigiu seus caminhos na presença do Senhor. Agora, o outro rei que vem no seu lugar, e os reinos eram sucedidos assim, de pai para filho. O outro rei é Acais. Vamos observar o comportamento de Acais. Olha o que diz a Bíblia. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Diz o texto: não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. O primeiro, Jotão, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do Senhor e se tornou poderoso. Agora nós vamos ver aqui em Acais as consequências por não andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos em que andou. Aqui é a expressão seu pai, Davi, porque ele vem da linhagem de Davi. Diz o texto: andou, versículo 2, andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de fundição para os Balaíns. Aí você pode dizer assim, mas como assim andou nos caminhos dos reis de Israel? Porque o reino havia se dividido, o reino do norte e o reino do sul. Duas tribos têm a base de governo e de reino em Jerusalém, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As demais tribos, 10 das 12 tribos, estabelecem a base do reino no norte de Israel. Eles vão ser tomados pela cultura pagã. Eles vão se curvar a Baal e aos Balaíns, aos ídolos que eram constituídos por aquelas nações, a Síria e outras nações. Eles vão absorver a cultura dos cananeus. Então existe uma cultura, e mesmo uma cultura religiosa aparentemente boa. Nós precisamos observar à luz da palavra o que está de acordo com a Bíblia e o que não está de acordo com a Bíblia, mesmo que tenha uma aparência de verdade. A Bíblia fala a respeito dos sofismas. O que é um sofisma? Algo que parece verdadeiro, que se prega como verdadeiro e que se tem até como verdadeiro, mas não condiz com a palavra de Deus. Queridos, nós não fomos chamados para inventar as coisas, buscar a luz, o entendimento e a revelação e a confirmação pela própria palavra. Se o que nós pensamos está de acordo com a Bíblia. Então Acais, ele vai ser tomado por essa cultura das tribos de Israel, que estava no norte, as 10 tribos, e ali debaixo da influência e da regência destas nações como a Síria, cananeus e outros povos, que tinham muitos deuses, tinham muitas imagens, e se curvavam, se prostravam diante destas imagens. Acais, olha só, ele vai se render a esta influência, a esta regência, porque todas as nações caminhavam naquela direção e se submetiam a essas divindades. Acais vai se tornar tão abominável que ele vai pegar 2 dos seus filhos e vai sacrificar a Moloque, que era uma entidade espiritual que reivindicava sangue. E muitos pais, para obter favor dessas entidades, e na verdade eles não vão obter o favor dessas divindades, vão atrair o juízo de Deus. Acais, ele se torna tão abominável ao ponto de oferecer os seus próprios filhos
como sacrifício a estas divindades. Olha só, observe mais o texto. Versículo 3, o que ele faz? Queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Olha só, ele vai começar a praticar as práticas dos gentios, dos pagãos, atraindo para dentro da sua casa, para a base que era Jerusalém, o lugar do trono de Deus, onde Deus se manifestava, essas práticas pagãs. Versículo 4: sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Versículo 5: pelo que o Senhor seu Deus, olha o que vai acontecer com ele, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios. Olha, Deus o entregou nas mãos do rei da Síria, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram de Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe afligiu grande derrota. Escute bem, olhe para mim um pouquinho. Talvez quando a gente começa a ler o texto, a gente pensa simplesmente nas entidades, nos deuses, nesses altares construídos a essas entidades, feita pelas mãos dos homens. Mas todas as vezes que você se rende à prática do pecado, você se curva diante de uma divindade que sujeita você e abre um caminho para que uma maldição se instale na sua vida. É possível que você diga assim: olha, essa questão de me curvar, me prostrar diante de uma imagem, eu já venci. Mas existem outras áreas da sua vida que você precisa vencer. Quando você se refugia na internet para colocar os seus olhos na pornografia, é uma entidade que está exercendo controle sobre a tua mente, sobre a tua alma, e vai fazer reivindicações para bloquear a sua conquista, impedir você de avançar, de prosperar em Deus. Em Deus. Interessante, porque esses assuntos geralmente a gente nem fala, porque acha que todo mundo já venceu. Mas outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando o testemunho de uma outra pessoa, a pessoa completamente viciada em pornografia. E a pessoa disse assim: apóstolo, ele é casado com uma jovem, é uma pessoa já de uma certa idade, tem assim os seus 20, 30 anos, mais do que a esposa é uma jovem linda, mas ele não pode ver uma prostituta, que o coração dele treme. Então a gente quase nem toca nesses assuntos, porque acha que isso é coisa vencida. Mas quando você se rende e se coloca diante de um computador, coloca os teus olhos na pornografia, regências espirituais adquirem legalidade para atormentar a sua vida, colocando você em cadeias e em prisões emocionais, impedindo você de prosperar abundantemente. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Existem muitas outras formas, e eu fico imaginando e pensando, poxa, eu creio que eu fico pensando muitas vezes que é algo já vencido, mas não é algo já vencido. Nós temos que vencer todos os dias as tentações da nossa carne. Diga: todos os dias. Quando nós olhamos para o texto, falamos: mas como que esse Acais vai cometer esse tipo de abominação? Como ele vai se curvar diante dessas entidades e construir esses altares, sacrificar os seus filhos? Escute bem, quando você se rende à prostituição, você compromete o futuro da sua família, você compromete a prosperidade dos seus filhos. Há vários tipos de divindades que estão reivindicando a sua alma. A quem você tem se curvado? A quem você tem se prostrado? A quem você tem adorado? Quando você se coloca diante destas imagens, você está se curvando diante de entidades que provêm do inferno, buscando legalidade
para colocar você em prisões, impedir você de prosperar abundantemente. Eu quero dizer, Deus tem uma vida de prosperidade para você. Deus deseja que você seja pleno. Prosperidade não está relacionado a você ter lá no banco 10, 15, 20 milhões de reserva, não. A prosperidade é a provisão de Deus, é a provisão completa da parte de Deus para a sua vida. E você não vai viver atormentado, angustiado, perplexo diante dos desafios que você tem a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano. Deus tem a bênção para você e a vitória para você. Acais, ele não faz o que é reto diante do Senhor. É tempo de reforma. Dia 31 de outubro, muitos reformadores passaram pela história, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Mas os reformadores mais contemporâneos, um pouco antes, 1500, 1300, 1400, em 31 de outubro de 1517, Lutero, um monge católico, teve a luz inundando o seu coração. Ele entendeu algumas coisas e ele diz: é chegado a hora de confrontar esse sistema religioso. Ele escreve aquelas teses e crava nas portas da igreja, e ali começa a perseguição. E ali nasce depois, bem depois, vem nascer a expressão os protestantes. A luz se manifestou em meio às trevas, para quebrar as regências espirituais de uma religiosidade falsa, para nos libertar por completo. E é assim que nós queremos caminhar, e é assim que nós queremos avançar. Diz o texto, versículo 5: pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Interessante, porque Acais, ele conhecia os fundamentos e os princípios da palavra. Ele tinha sido instruído na palavra, mas ele vai se desviar completamente. Israel não tinha um outro Deus a quem se apegar, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Quando eles se refugiavam em Deus, eles iam bem. Mas Acais, ao invés de buscar socorro em Deus, ele vai buscar socorro no homem. Acais, ao invés de se refugiar em Deus, ele vai buscar ajuda do rei da Síria. E o rei da Síria não tinha nada a oferecer a ele. Em quem você tem buscado refúgio? Quem você tem clamado? Há um Deus que pode responder o nosso clamor. Há um Deus que pode responder as nossas orações. Esse é o nosso Deus. Diga: Deus pode responder o meu clamor e a minha oração. Diz o texto no versículo 19: o Senhor havia humilhado a Judá por causa de Acais. Olha só, o rei de Israel, pois este promovera a impiedade em Judá e tinha sido totalmente infiel ao Senhor. Versículo de número 21, olha o que diz o texto: tomou Acais algumas das coisas da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e as deu a quem? Ao rei da Síria. Mas isso não o ajudou. Acais tirou algumas coisas da casa de Deus e da própria casa do rei, negociando com o rei da Síria, procurando o quê? Uma ajuda. Mas isso não o ajudou. Diz mais o texto, 22. Olha o que diz: no seu tempo de aperto, o rei Acais se tornou ainda mais infiel ao Senhor. No seu tempo de aperto, o rei Acais se tornou ainda mais infiel ao Senhor. A Bíblia fala a respeito do dia mau. Como nós nos comportamos no dia bom e como nós nos comportamos no dia mau. Algumas pessoas se perdem no dia bom
e outras pessoas se perdem no dia mau. Algumas pessoas, quando tudo vai muito bem, a sua casa está colocada num lugar alto, todos estão vendo a sua conquista. De repente, a agenda se torna tão grande e os compromissos sociais se avolumam que eles não têm mais nem tempo para Deus. A agenda de Deus é se der. Antes eles tinham tempo para ir a uma célula, tinham tempo para fazer a escola de líderes, eles tinham tempo para estar na igreja pelo menos 2 vezes por semana. Era impressionante o compromisso. Tinha tempo, mas veio o que? Veio a fartura, veio a abundância, veio a conquista. De repente, olha, eu tenho tanta coisa para fazer. E agora vamos deixar essa questão das células mais para frente um pouquinho. Vamos deixar essa questão do comprometimento de estar na igreja mais para frente um pouquinho. Vamos deixar essa questão do discipulado mais para frente um pouquinho. Estava voltando de Sidrolândia na quinta-feira, já era quase 1h da manhã. O pastor Joaquim comigo, a pastora Neuza, tínhamos ido ministrar ali 10 anos da igreja evangélica em Sidrolândia. E eu estava passando pela entrada aqui Sidrolândia, ali pelo Pênfigo, e eu comecei a pensar nas células. E nós temos células praticamente em todas as regiões da cidade. Eu fiquei pensando, imaginando, quando você vai a uma casa, você compartilha o amor de Deus, a palavra de Deus. É quando você está estendendo a mão para as pessoas, entrando na casa das pessoas para ordenar a bênção do Senhor. Você está servindo a Deus, servindo as pessoas. Isso é extraordinário. E algumas pessoas falam: o que a igreja faz? Faz muita coisa, mas a principal das coisas que nós fazemos é ir pelas casas, pelos bairros da cidade, para alcançar as famílias, tirando-as do inferno e transportando-as para o reino de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então eu louvo a Deus por cada líder de célula na disposição, semana após semana, entrar nas casas. Eu estava num consultório, conversando com uma pessoa que atende no consultório, e ela estava dizendo assim, e lá no consultório, a pessoa está tendo uma célula lá, toda terça-feira de manhã, bem cedo, tem uma célula, e um casal vai ministrar naquela célula. E ela estava dizendo assim: olha, eu fico admirado, esta pessoa, ela larga o trabalho dela, o serviço dela, a família dela, e todas as terças-feiras de manhã, a disposição de ministrar sobre as nossas vidas. Ela estava expressando a alegria e o reconhecimento por aquela pessoa se dispor a levar e compartilhar o evangelho de Jesus. Algumas pessoas dizem assim: poxa vida, se eu pudesse fazer uma obra extraordinária lá na África, lá na Nigéria, lá em Gana. Deus está fazendo uma obra extraordinária na Nigéria. Deus está fazendo uma obra extraordinária em Gana. E você pode, Deus pode, através de você, fazer uma obra extraordinária, maravilhosa em Campo Grande. Então não fique aí pensando o que a gente está fazendo na África. Bem verdade, nós temos parcerias, nós investimos na África. Tivemos missionário na África, São Tomé e Príncipe, Gabão, por muitos anos, orando, numa aliança de oração e de finanças. Hoje nós temos missionários lá, como que é o nome do país? Lá no Madagascar. Em Madagascar, a gente só sabe de desenho, né, de Madagascar. Mas nós temos missionários, nós investimos. E quando nós chegarmos nos céus, nós vamos ver aquelas criaturinhas lá de Madagascar e vai dizer: oh, obrigado pelo investimento. Mas nós temos uma missão com o nosso vizinho, pessoa que está do lado da nossa casa, pessoas que estão aqui na periferia, mesmo no centro, em todos os bairros, tirando os altares de adoração aos deuses estranhos e estabelecendo uma coluna de fogo que glorifica, que exalta e bendiz o nome do Senhor. Essa é a nossa chamada. Então algumas pessoas, elas se perdem no tempo da abundância, outros se perdem no dia mau, quando as coisas não vão bem, se voltam contra Deus. E a Bíblia diz que Acais, nos dias de aperto, ele se torna ainda mais infiel, se distancia de Deus. Preste atenção. Quando tudo estiver muito bem, louve a Deus, seja intenso em Deus. Quando as coisas não estiverem tão bem, continue intenso, adorando a Deus, porque Deus vai mudar a tua sorte. Independentemente da circunstância, louve a Deus.
Coloque os altos louvores do seu carro. Inunde os céus da sua casa com louvor e adoração. Tire de lá o espírito da murmuração e da queixa. Comece a glorificar ao Senhor. E Deus vai começar a se mover na sua direção. Você vai atrair o olhar do Senhor para a sua vida. E Deus vai manifestar a sua glória, restaurando a tua sorte. Você pode dar um aplauso a Ele? O versículo de número 23 diz assim: sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses do rei da Síria os ajudaram, olha, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Ajuntou a Cais, olha o que ele vai fazer: os utensílios da casa do Senhor e fê-los em pedaços. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Ele vai fechar as portas da casa do Senhor. Que as portas do seu coração, que as portas lá da sua casa sempre estejam abertas para o Senhor. Amém? Diga: as portas do meu coração e as portas da minha casa sempre, diga sempre, estarão abertas para o Senhor. Isso não é maravilhoso? O melhor da sua vida, da sua energia, do seu vigor, o melhor do seu dia é para o Senhor. Todas as vezes que nós invertemos as coisas, nós atraímos perturbação sobre as nossas vidas. Diz o versículo 25: também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais. Ele provocou o quê? A ira do Senhor. Depois ele vai morrer. Agora vem Ezequias. Com 25 anos de idade, ele começou a reinar. Ezequias, ele faz 3 reformas. 3 reformas. A primeira está no capítulo 29. A segunda no capítulo 30. Depois a terceira no capítulo 31. A primeira reforma, ele abre a casa do Senhor. O versículo 2 diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ezequias fez o quê? O que era reto. Ele assume o trono. Deus hoje te chama para assumir o trono. Deus hoje te estabelece para reinar. Deus está te estabelecendo para reinar. Talvez você pense assim: poxa, se eu estivesse no lugar de Acais, eu faria tudo diferente. Deus está dando hoje a oportunidade para mim e para você estabelecermos o governo segundo o coração de Deus, a começar na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Talvez a gente pense assim: olha, se eu assumisse o governo do Estado ou a presidência da República. Não! Deus tem muito mais para que você assuma o governo, o lugar de autoridade que Deus está te constituindo, a começar pela sua vida. Você tem a capacidade dada por Deus para decidir. Diga: decidir. A vida ela é feita de escolhas. Primeiro você escolhe, depois as tuas escolhas escolhem você e determina quem você é. Então chegou a hora. É o tempo da reforma. O tempo de voltar o nosso olhar, e não apenas o nosso olhar, o nosso coração e as práticas da nossa vida para os princípios da palavra de Deus, que são imutáveis. Olha o texto que diz: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera Davi seu pai. Ele, versículo 3: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Diga: abriu as portas. Tudo estava fechado. Já não tinha mais celebração, já não tinha mais culto, ninguém ia mais ao templo, não tinha adoração coletiva. Todos haviam sido dispersos, o templo havia sido fechado, o lugar da adoração onde o povo congregava
já não existia mais. Por quê? Porque Acais fecha, lacra, e ele chega já mudando, abrindo as portas e reparando as portas. Diz o texto 4: trouxe os sacerdotes, os levitas. Versículo 5, ele disse: ouvi-me, ó levitas, e consagrai-vos agora, consagrai a casa do Senhor, o Deus de vossos pais, e tirai do santuário as imundícias. Preste atenção, você é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. O apóstolo René, ele diz assim: limpo não é aquele que nunca se sujou, mas limpo é aquele que toma banho constantemente. Isso é uma verdade. Aquele que se lava, aquele que toma banho. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós, e nós precisamos cuidar do templo. E toda sorte de abominação que tem invadido a nossa alma, se assentado no trono do nosso coração, precisa ser arrancado. Que hoje você possa fazer um exame pessoal, e você possa fazer a sua oração: Pai, vê se há em mim algum caminho mau, expurga-me, lava-me, purifica-me. É uma decisão. Ezequias, ele decide fazer diferente, voltar-se para o Senhor. Mesmo que seu pai Acais tinha se corrompido, se desviado, ele ainda muito jovem vai assumir o lugar do trono e vai fazer mudanças fundamentais para atrair a glória do Senhor e a prosperidade de Deus sobre toda a nação de Israel. Preste atenção, você pai, você mãe, você que é filho, você pode, pelo Espírito de Deus, atrair a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida, para abençoar toda a sua casa, para abençoar toda a sua família. Tem pais que pelo pecado comprometem o futuro da descendência. Mas hoje é o dia para que a força do pecado seja quebrada na sua vida, e você se apresente diante de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade, sem nenhum argumento, sem nenhuma condenação, atraindo o favor de Deus sobre a sua família. Pode aplaudir ao Senhor. Ezequias diz: olha, os nossos pais, eles foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o deixaram, desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Existe uma ideologia maligna, e algumas pessoas, elas dizem assim: diga sim para Jesus e diga não à igreja. E muita gente está sendo impregnada por essa cultura maligna. Eles voltaram as costas para o tabernáculo. Não tem como nós caminharmos bem e reinarmos sobre esta terra desconectados do corpo, desconectados da igreja. Como é bom estar juntos com os irmãos. Eu estava pensando na quarta-feira. Quarta-feira foi uma noite maravilhosa, mas o meu dia não foi fácil. O apóstolo, é assim? É, meu irmão. Sabe por quê? Eu senti algumas coisas que você sente. Eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo aquele dia, aquela quarta-feira passada, porque que angústia estava tomando meu coração. É impressionante, meu irmão, angústia tomando conta da minha alma, um peso tomando conta do meu espírito. Eu não estava entendendo. Eu ia comer uma coisa, não era uma coisa. Eu ia comer, não era nada de comida, não era nada de bebida, não era nada. E eu fiquei inquieto. E uma guerra espiritual. Mas quando eu entrei aqui na quarta-feira à noite, quando eu subi para o altar, até mesmo ali havia um peso, havia uma angústia, um negócio estranho. E quando eu subi, Deus falou assim: é assim que muitas vezes as pessoas chegam à igreja, e a sua chamada é conduzir o rebanho aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, ao lugar do refrigério. E Deus ministrando no meu coração da função do sacerdote, a função do pastor. Então é a nossa responsabilidade. E eu sei o que você passa no dia a dia. Eu sei do seu desafio como pai, eu sei do seu desafio como esposa,
Eu sei do seu desafio como um homem de negócio, como um empresário. Eu sei, porque eu fui empresário. E como pastor, Deus muitas vezes mostra o peso que está sobre a igreja, e a forma que Ele mostra é um pouco estranha, que Ele nos faz sentir aquilo. Eu estava ministrando na igreja há alguns anos, e Deus me mostrou uma pessoa. Deus me deu uma visão de uma pessoa. Esta pessoa estava em depressão, e eu vi uma ferida. Literalmente eu vi uma ferida, mas Deus me mostrou que não era uma ferida no físico, era uma ferida na alma. E Deus falou: vai na casa desta pessoa. Eu fui fazer uma visita para a família, e eu disse assim: Deus me mostrou uma ferida. E esta pessoa começou a chorar desesperadamente. Ela estava tão angustiada, e tinha sido traumatizada pelo esposo, estava refugiada num quarto escuro, e eu pude ministrar sobre a vida dela. Então muitas vezes Deus nos mostra para que a gente possa sentir o que a igreja sente. Deus está nos chamando para que algumas coisas sejam tiradas. E na verdade, algumas coisas precisam ser tiradas literalmente de dentro da nossa casa. De dentro da nossa casa. Outras coisas precisam ser tiradas do nosso coração. Eu ouvi uma expressão de uma pessoa outro dia, estava lendo uma revista, ela disse assim: algumas vezes, para você romper com algumas coisas, você precisa ser cruel. Você ouviu? Você entendeu? Dependendo da situação. Imagina um homem casado que tem uma amante. Ele fica com dó, com pena da amante, mas ele precisa ser cruel, não no sentido de matar, destruir a amante, não. Dizer para ela: basta, chega, não dá mais. Eu quero é Deus. Mas já se afeiçoou tanto que tem dó. É não. Algumas reformas precisam acontecer dentro de você. Sabe por quê? Escute bem. Talvez você diga assim: poxa, mas eu estou vivendo um tempo maravilhoso, Deus tem me prosperado, Deus tem me abençoado. É verdade. Imagina um carro em alta velocidade. Quando acaba o combustível, ele ainda continua um pouco mais, mas chega uma hora que ele para. Você se lembra de Sansão? Foi devagarinho, até ele revelar o segredo. Ele achou que a força ainda estava nele, mas já não estava mais. Já não estava mais. Então é hora de nós nos voltarmos para Deus. Primeiro Deus, meu irmãozinho. Não inventa moda. Antes eu tinha tempo para Deus, agora não tem mais tempo para Deus. Tem que ter tempo para Deus. Tempo para Deus, tempo para Deus. O melhor do seu dia, o melhor da sua força, o melhor da sua semana, para Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Apóstolo, é assim mesmo? É assim mesmo, pode ter certeza. Porque se inverter, pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas lá na frente é perturbação. Parece que está tudo muito bem, mas aqui ainda tem gasolina, mas vai acabar a gasolina. Ezequias, ele faz as reformas. Chegou a hora de nos voltarmos para Deus. Chegou a hora de ajustarmos a nossa alma e o nosso coração e todo o nosso ser, se voltar para Ele. Aí Ele vai estabelecer a segunda reforma. E já não celebravam mais festa ao Senhor. Já não celebrava mais. Estar na igreja, estar na congregação com os irmãos, não tinha mais sentido. Não tinha culto. Já não tinha mais reunião de oração. Já não se celebrava mais festa. Escute bem. Por que nós entramos com louvor? A Bíblia diz: entrai pelos átrios, seus átrios com louvor. Você pode pensar assim: poxa, eu vou chegar depois do louvor, depois que passar até a oferta,
para eu receber a palavra. Ei, nada para Deus, só quer receber. Quem não dá, não recebe, sai vazio. Seja intenso na adoração, seja intenso na entrega, no quebrantamento, no levantar das mãos. Que não seja necessário o ministro de louvor: levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Ei, não precisa mandar levantar a mão mais. Você já levanta a mão. Se precisar prostrar, prostra. As pessoas vão olhar: ei, o que aconteceu com ele? Mas se expresse diante de Deus. É Deus. Você veio aqui por causa de Deus. Você não veio aqui por causa do apóstolo Edmilson, não é verdade? Outro dia uma pessoa chegou na igreja, deu uma olhadinha assim, falou assim: o apóstolo está aí? Era uma quarta-feira. Porque a terceira quarta-feira que eu venho aqui, não encontro com ele. Se ele não tiver, nem vou ficar na igreja. Eu vou para lá. Eu vou estar na próxima quarta-feira, tá bom? Venha por causa de Deus. Eu quero ser bênção na sua vida. Os pastores se preparam para ser bênção na sua vida. Mas venha adorar a Deus, venha exaltar o nome do Senhor. Você vai ser recompensado por Ele. Faça festa ao Senhor. Tem que ter festa, diga: tem que ter festa. Porque a gente não está inventando festa. Mas a festa é um princípio da palavra para o ajuntamento. É um motivo para ajuntamento. Não simplesmente um ajuntamento para ter a coinonia, a comunhão, o relacionamento e nos conectarmos uns aos outros e nos conectarmos diante de Deus. Cristianismo é para cima e para o lado. Amém? É na horizontal e na vertical. Não, meu negócio é só com Deus, não tem nada com ninguém. Se você disse que ama a Deus e não ama o seu irmão, o que acontece? Você é o quê? Verdadeiro? Senão você é mentiroso. Tem que amar o irmão. Diga: tem que amar o irmão. Diga: tem que amar o irmão. Apóstolo, mas você não sabe quem é o meu irmão. Meu irmão é bem complicado. Vamos amar o irmão. Estou falando seu parente não, de sangue. Nós somos irmãos. Amém? Fazendo parte da mesma família. Temos que amar uns aos outros. Diga glória a Deus. A quarta reforma encerramos no capítulo 31. Ele faz a reforma da contribuição, da entrega das primícias, da entrega dos dízimos. Olha o que diz o texto. Segundo Crônicas, capítulo 31. Diz o texto: acabando tudo isto, os israelitas, versículo 1, que ali se achavam, saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas e cortaram os postes ídolos e derrubaram os altos e os altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então voltaram os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Versículo 2: estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, turma após turma, segundo o seu serviço, os sacerdotes e levitas, para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem graças e cantarem louvores nas portas dos arraiais do Senhor. Olha, estabeleceu as turmas. Nós temos uma equipe de 15 ou 16 pessoas num seminário, um treinamento de intercessão e oração intensivo. Começou na sexta-feira, sexta, sábado, o dia todo, hoje o dia todo, amanhã o dia todo. Estão sendo treinados para entrar no nível de intercessão diferenciado. Mas você é chamado para interceder aqui também. Nós temos o nosso relógio de oração estabelecido. Vem orar, priorize um tempo com Deus, para que a nossa cidade seja tomada pela glória do Senhor. Seguindo aqui, versículo de número 3, diz o texto: o rei contribuiu da sua própria fazenda para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, para as luas novas e para as festividades, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e dos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. 5. Logo que esta ordem foi promulgada, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância o dízimo de tudo. Diga: o dízimo de tudo. Eles trouxeram em abundância. 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas e das ovelhas, e o dízimo das coisas consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês,
começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Versículo 8: vindo Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Versículo 10, olha o que diz: e Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, respondeu. Olha o que ele responde: desde que o povo começou a trazer suas ofertas à casa do Senhor, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda sobra em abundância. Por quê? Leia aí. Porque o Senhor abençoou o seu povo e sobrou esta grande quantidade. Diga comigo: sobejou bastante. O que é isso? Sobrou bastante. E por que sobrou bastante? Porque o Senhor abençoou o seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Nós temos um decreto da parte de Deus sobre nós. Levítico 26:10. Você vai estar comendo da colheita velha. Pode vir, João, para o altar. Você vai estar comendo da colheita velha, quando você vai tirar a velha para dar lugar à nova. Diga para o teu irmão: vai sobrar. Diga: vai sobrar. Faça o que é reto aos olhos do Senhor. Destitua o que precisa ser destituído. Estabeleça o que precisa ser estabelecido. Viva os princípios da palavra de Deus no dia bom e no dia mau. E vai sobrar. Diga: vai sobrar. Deus vai te prosperar na adversidade. Deus vai nos surpreender como igreja nesta nação. Você crê? Diga: eu creio e tomo posse. Diga: eu creio e eu tomo posse. Deus vai te prosperar abundantemente. Pode ir ficando em pé. Quando chegar no final do ano, você vai poder dizer: olha o que Deus fez comigo. Apóstolo, será que vai ser possível? Vai ser possível. Há um milagre de Deus para você. Há um milagre de Deus na sua direção. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Você vai ser estabelecido por Deus. A segurança da parte de Deus para você fala de estabilidade. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você vai ser ampliado, você vai crescer, as suas fronteiras serão alargadas, a sua influência será ampliada no território. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, eu quero orar por você. Você vai sair deste lugar renovado, fortalecido, cheio do Espírito Santo de Deus. Os teus temores começam a cair por terra. A segurança da parte de Deus vai inundar o teu coração. A alegria do Senhor vai inundar a sua alma. A cada dia, a cada manhã, você vai poder ver as misericórdias do Senhor que se renovam sobre a sua vida a cada dia, a cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Nós nos voltamos para o teu altar, nós nos rendemos diante do teu santo trono. Te agradeço por esta manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Eu preciso fazer uma oração, e dentro de alguns minutos a gente encerra. Mas eu não posso deixar de fazer essa oração. Algumas pessoas precisam entregar alguma coisa para Deus, que está no coração. Algumas coisas precisam ser tiradas, eliminadas do seu coração. Se você tem que colocar a sua confiança em alguma coisa, a não ser Deus, precisa ser tirada essa confiança. Altares que foram construídos precisam ser demolidos. E você sabe. Para quê? Para que o fluir de Deus inunde a sua vida, alcance a sua casa e alcance a sua família. É possível que você venha se esforçando até, tentando romper com essas cadeias e não tem conseguido. Mas Deus vai nesta manhã derramar uma unção, e essas cadeias serão quebradas, e você vai ser colocado em liberdade.
Então, enquanto o João ministra, você vai se aproximar do altar, rapidamente. E aí eu vou orar por você, para que você seja liberto no nome de Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Adore o Senhor. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Leva suas mãos aos céus. Você também que está aí na cadeira pode levantar as suas mãos. A unção do Espírito de Deus vai ser derramada sobre a sua vida nesta manhã. O que precisa ser entregue ao Senhor, entrega agora. Fala: Pai, aqui está a minha vida. Coloca no teu altar. Os tronos que foram construídos a deuses estranhos, agora é a hora de destruí-los. A unção do Espírito de Deus vai ser liberada sobre a sua vida, para quebrar a força desta regência espiritual que tem feito reivindicações sobre a sua casa. Pai, eu coloco diante do teu santo trono estas vidas no altar. Coloca diante do teu altar, ó Pai, todas as pessoas que estão na igreja e nos ouvem, ó Deus, pela internet. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, venha sobre nós, porque nós nos voltamos para Ti. Queremos que a Tua vontade seja estabelecida na nossa vida. Abrimos mão, ó Deus, da nossa própria vontade. Perdoa, Deus, o pecado do Teu povo. Que as regências espirituais que reivindicam, ó Deus, as vidas, essas regências sejam vencidas agora, em o nome de Jesus Cristo. Agora recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo de Deus. A unção quebra o jugo da opressão, o jugo das reivindicações do inferno. Recebe agora, em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. A unção do Espírito Santo está sobre a sua vida, para viver um novo tempo na presença do Senhor, atraindo a bênção e a prosperidade de Deus sobre o teu lar. Vai voltando para sua cadeira. Você pode tomar o seu assento enquanto ministramos aqui um louvor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Podemos assentar. Nós vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós não ministramos a oportunidade para você dizimar, ofertar por necessidade. Nós ministramos pelo princípio da palavra. O apóstolo Paulo, ele ensinando a igreja que estava em Corinto, ele diz assim: aquele que semeia pouco, pouco colherá,
mas aquele que semeia em abundância também ceifará. Eclesiastes, a Bíblia diz assim: se você olhar, observar o vento, você não semeia. Se você olhar para as nuvens, você não planta. Também você, se olhar para o vento, para as nuvens, você também não colhe. O que isso está dizendo? Se você ficar observando as circunstâncias, você não planta sementes. Então, independentemente de qualquer circunstância, continue semeando, continue plantando, continue exercendo a fidelidade, a obediência. E a Bíblia diz que os céus, as janelas dos céus se abrirão sobre nós, e uma bênção em abundância vai se manifestar na nossa vida. Você crê? Pai, te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos prosperado. Meu Deus, em qualquer situação e circunstância, nós nos reunimos, nós buscamos a tua face. Meu Deus, nós confiamos na palavra, e por isso nós entregamos o dízimo, por isso nós entregamos a nossa oferta como expressão de fé e fidelidade. Que a mão do Senhor, ó Deus, alargue a fronteira de influência dos teus filhos, que a bênção venha dos 4 cantos da terra, e que eles sejam prósperos e abençoados, no nome de Jesus. Diga amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes. Se você precisar passar o seu cartão, temos obreiros aqui para auxiliar você. Deus que te abençoe nas suas finanças. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso convidar aqui os pastores, já os obreiros, para estarem se posicionando. Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11.
a partir do versículo de número 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para que você deixe de participar, mas para que você seja processado em arrependimento e todo o argumento do inferno seja eliminado da sua vida, para que você participe livremente, sem condenação. Então é um exame pessoal. A ceia nós não fazemos e ministramos simplesmente por um ato repetitivo a cada mês ou a cada semana. Nós fazemos na consciência profética, trazendo à memória o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Todo pacto, toda aliança tem um memorial. Todo pacto, toda aliança tem um memorial. Quando nós olhamos para o cálice, para o pão, este é o memorial da aliança. Para que o memorial? Para trazer a memória, para relembrar. Relembrar o quê? A morte de Jesus. E não somente a morte, mas os benefícios da morte. Trazer à memória o que Jesus fez por mim na cruz. Na cruz Ele perdoou os meus pecados. Lá na cruz Ele derramou o seu sangue para nos purificar. Lá na cruz Ele levou as nossas maldições para que pudéssemos ser abençoados. Na cruz Ele levou o escrito de dívida que era contrário a nós nas ordenanças. Fomos tremendamente abençoados pela cruz de Cristo. Então a ceia é exatamente para você trazer a memória, receber cura para o teu corpo, renovo para a tua alma, saúde, vigor para o teu espírito. Então curve a sua cabeça, faça o seu exame pessoal, faça a sua oração de entrega, de dedicação. Pai Santo, nós nos voltamos para a cruz de Cristo, contemplando os feitos e as maravilhas de tão grande sacrifício. Fomos comprados, fomos redimidos, fomos resgatados, o preço foi pago. Não foi ouro, não foi prata, mas o precioso sangue do teu Filho. Estamos aqui, ó Pai, em resposta ao que o Senhor fez por nós. Estamos aqui porque fomos alcançados por tão grande redenção. O Senhor deu o seu Filho, e hoje somos milhares e milhares e milhões de filhos em toda a terra. Recebe, Jesus, a adoração da igreja. Em o nome de Jesus eu oro, ó Pai. Amém. Amém. Nós vamos cear. Os obreiros, as obreiras estão no centro. Elas vão liberando as fileira por fileira, para que a gente faça organizadamente. Vocês da frente serão os últimos a pegarem, mas a gente vai tomar a ceia juntos, amém? Então espere, eles vão liberando as cadeiras e cada um vai pegando. Quem é desta fileira aqui, volta por aqui. E quem é daqui, volta por aqui, tá bom? Não volta por aqui, porque vai estar duas filinhas aqui. Vamos lá? O louvor, e podem liberar.
Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Participemos todos do pão que representa o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos todos do cálice. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã. Deus, tivemos a oportunidade de nos reunirmos como igreja para buscarmos a tua face. Os nossos olhos estão voltados para ti. Que o teu nome seja engrandecido através da tua igreja em Campo Grande, no nosso estado, na nossa nação e nas nações da terra. Deus, que a tua mão de poder esteja sobre o Brasil, guardando a nossa nação e livrando-nos da calamidade. Colocamos a nação diante do teu santo trono. Deus, derrama do teu avivamento sobre nós. Sopra, Deus, o Espírito de Deus sobre toda a nação, avivando a tua obra. Que hoje, ó Deus, neste domingo, em todo o Brasil, milhares de pessoas se voltem para ti, se prostrando, se curvando ante a tua majestade. Nós nos rendemos ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, fazemos a nossa declaração de fé e declaramos que nós confiamos em Deus, nós confiamos em Ti. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre este povo, hoje e para sempre, em o nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe, uma boa semana para você. Se você puder, até quarta-feira. Shalom.